Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo podcast dessa semana. E hoje temos um conteúdo de terceiro ano. Vamos falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria ela foi um movimento político-ideológico de grande e intensa disputa por metade do século XX, que trouxe ao embate duas superpotências que controlavam a influência dos setores econômicos, militares de todo o mundo. As potências eram os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria ela tem início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente após o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, pois a nova arma ela traz uma nova discussão sobre o poderio que os Estados Unidos tinham para poder controlar o mundo de diversas formas e os embates que isso iria levar ao mundo a partir dali. Em um primeiro momento, em 1945, um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Conferência de Yalta, da qual os líderes das Nações Aliadas vão discutir sobre os rumos que o mundo iria seguir após o fim da guerra. Também em 1945 temos a formação da Organização das Nações Unidas, a ONU, diante de vários clamores pedindo por paz, pedindo pelo fim de todas as guerras, devido aos horrores do que aconteceu na Segunda Grande Guerra. Em 1947, depois de muitos acordos de paz e da reconfiguração da Europa e de vários locais que tinham sido destruídos pela guerra, Winston Churchill, que era o primeiro-ministro britânico, ele começa a acusar a União Soviética de, por meio de suas políticas socialistas, lançar uma cortina de ferro que dividia a Europa entre as zonas de influência tanto do lado capitalista como do lado socialista. E ele acusava a União Soviética de ser o novo governo tirânico do mundo, a nova ameaça às democracias ocidentais. E isso vai desencadear um aumento de uma rivalidade enorme entre aquelas nações que aderiam ao socialismo e aquelas que aderiam ao capitalismo, pois essa influência não somente econômica, mas também cultural, social, ela se deu em vários estágios e diante de vários países. Por conta disso, muitos países se dividiam, quase que literalmente, sobre qual a melhor opção a seguir. Temos casos como ocorreu com a Alemanha, com a Coreia, com o Vietnã, gerando até guerras em alguns países nesse período histórico. Em 1947 também, o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, ele inicia uma série de discursos, de pensamentos, dos quais nós denominamos como Doutrina Truman, que vão acusar e tentar mostrar o quanto que a União Soviética seria, como posso falar, seria uma inimiga voraz, uma grande ameaça aos países ocidentais. Também temos o Plano Marshall, que foi feito com base em uma política para tentar atrair nações europeias para o lado capitalista. Porque, como eu falei, a Europa ela foi totalmente destruída pela Segunda Guerra. E o Plano Marshall iria dar incentivos fiscais e de crédito às nações que desejassem usufruir das benesses oferecidas por esse modelo capitalista. Também temos, do lado socialista, do lado soviético, o crescimento de um plano econômico conhecido por Comecon, que vai varrer todo o leste europeu, toda a região ali dos Balcãs, principalmente, e que
vai dar apoio de reconstrução a essas nações, mas com o intuito de transformá-las em nações socialistas. A Alemanha, ela, ao fim da Segunda Guerra e com a queda de Hitler, ela é dividida, sua organização político-administrativa é dividida em 4 zonas de influências. Uma dos Estados Unidos, uma da França, uma da Inglaterra e a maior porção da União Soviética. Com o aumento dessas rivalidades e devido ao embate econômico entre socialistas e capitalistas, a Alemanha se divide em duas. A República Federal da Alemanha, que era a parte capitalista, e a República Democrática Alemã, que era a parte socialista, certo? E que a gente pode resumir como a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Essa divisão vem a ocorrer em 1949. Como tentativa de atrair as nações para o lado capitalista, os Estados Unidos, eles, junto com esses planos econômicos, essas doutrinas, eles vêm trazer uma ideia conhecida como estado de bem-estar social, que se baseia no seguinte pensamento, de que o Estado, todos os Estados democráticos, eles deveriam garantir, por meio de seus governos, incentivos sociais para que as pessoas pudessem ter um modo de vida e de consumo estável. O que seria um bem-estar social? Seriam incentivos para que todo mundo pudesse ter uma casa, pudesse ter acesso a um emprego, para poder ter eletrodomésticos, bens de consumo. Enquanto do lado socialista, e é muito interessante isso, porque sempre ao longo a gente sempre fala de um lado e do outro, porque um e outro se rivalizavam e também tentavam criar os seus jeitos, o seu plano, o seu próprio meio, às vezes olhando para o que o outro lado fazia dentro dessa guerra, da Guerra Fria. Guerra essa ideológica. Do lado socialista, nós vemos a ascensão de um pensamento social conhecido como realismo socialista, que valorizava, enquanto do lado capitalista valorizava-se o consumo, a questão do emprego para todos, do lado socialista valorizava-se o homem do campo, um homem mais cuidadoso, um homem mais simples, sempre ligado ao partido, um homem mais obediente, um homem que estudava, estava ligado à ciência, mas que não se desligava do ideário socialista, de unidade, de repartimento. Mas, claro que hoje nós sabemos que a União Soviética ela passou por um regime totalitário de esquerda, foi chefiado, iniciado por Stalin, e que prendeu e torturou muita gente que era contra o partido, ok? Também, junto desse meio ideológico, dessas divisões, a Alemanha ela acabou se tornando símbolo muito por conta do que aconteceu com a capital da Alemanha, a cidade de Berlim. Pois, diante de tantas disputas, de tantas ameaças um do lado do outro sobre quem deveria ter mais influência ou não, a capital Berlim, que também tinha se dividido nesses 4 setores e ficava dentro do lado soviético, ela foi totalmente murada por influência dos soviéticos. E a cidade ela ficou dividida no bloco que era socialista e no bloco que era capitalista. E o lado capitalista, a partir de 1961, quando foi construído o famoso Muro de Berlim, recebia, né, seus mantimentos, fazia suas relações por meio aéreo, né, sem ter que passar de maneira terrestre, totalmente para não atravessar por dentro de território soviético. E esse muro, né, que fica conhecido como um grande muro da vergonha. Uma coisa muito importante também, a Guerra Fria, ela recebe esse nome muito não porque foi um período de inverno no mundo ou tal, uma coisa do tipo, como tem muito meme falando sobre isso e ainda tem muita gente que acredita.
a Guerra Fria recebeu esse nome porque os dois blocos e as duas grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética, eles só ficavam se ameaçando, mas eles nunca chegaram de fato a gerar uma nova guerra mundial por conta disso. Isso porque, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a nova arma mostrada e desenvolvida pelos norte-americanos, a bomba atômica, que se mostrou muito mortal, ela causava medo em todas as pessoas de que realmente, se ocorresse uma nova guerra mundial, essas nações, essas potências, iriam se utilizar com toda certeza dessas armas nucleares. E as armas nucleares dizia-se, e ainda se diz, né, que se ocorrer uma nova guerra mundial, o mundo vai ser totalmente destruído por essas bombas, e em pouquíssimos minutos, devido à sua grande capacidade de destruição. Claro que a Guerra Fria ela não foi totalmente fria, porque, como eu citei, em alguns países ocorreram embates armados que duraram anos, né? Como bem o caso do Vietnã e da Coreia do Norte, os casos mais famosos. Okay? Também houve uma corrida não somente econômica e militar, mas também espacial e de espionagem. Com o advento da exploração espacial, os blocos capitalista e socialista eles viviam disputando para ver quem possuía as melhores tecnologias. E com isso houve uma corrida tecnológica e armamentista de um bloco e outro mostrando o desenvolvimento da sua ciência, tentando fazer propaganda diante disso, para mostrar o quanto era superior ao outro, para tentar trazer mais nações para o seu lado. Nos Estados Unidos, nós temos a criação de um sistema de espionagem conhecido como a CIA, a famosa CIA, o Serviço Secreto. E na União Soviética temos a criação da KGB, que era conhecida a sigla do Serviço Secreto Soviético. E eles viviam se espionando, né? Trazendo espiões russos para o lado capitalista, espiões norte-americanos para o lado socialista, tentando ganhar informações, saber se uma nova bomba tinha sido produzida, planos táticos e tal. E isso vai se dar muito dentro da corrida espacial, porque a corrida espacial não foi puramente só o avanço da ciência, mas era um lado tentando mostrar para o outro que eles tinham capacidade de lançar uma bomba através do espaço a qualquer momento, quando eles quisessem. Em 1957, temos o lançamento do primeiro satélite artificial do mundo, que foi o Sputnik. E isso foi considerado uma vitória soviética, né? Sputnik ele gerou diversas exaltações de pânico nos Estados Unidos, porque a galera dizia, as fake news, né, da época diziam que existia uma arma nuclear no Sputnik e que o Sputnik estava passando pelas cabeças dele a todo momento e tal, que estava espionando os cidadãos americanos. Claro que as ações, não que os soviéticos não quisessem isso, não desejassem, né? Mas o Sputnik foi um experimento soviético somente de como mandar alguma coisa, algum veículo transitar no espaço. Também temos a chegada do primeiro homem ao espaço em 1961. Vejam a diferença, né? De 57 e 61, 4 anos. E também foi uma conquista soviética, né? O famoso Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar pelo espaço. E é muito interessante a gente notar que esse desenvolvimento soviético se deu a curto prazo. A União Soviética, desde a Revolução Russa de 1917, ela passou de uma nação quase que feudal, totalmente agrária, para uma potência militar, científica, médica, em pouquíssimos anos, de 17 a 45, 49, isso dá em torno de 30 anos, quase 40 anos. Então,
havia uma rivalidade muito grande. As outras nações capitalistas, ao verem, né, esse desenvolvimento soviético imenso, né? Os Estados Unidos ficaram nessa primeira parte da corrida espacial sempre atrás da União Soviética. Mas aí, a partir de 1969, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, que havia sido criada e desenvolvida justamente para combater os soviéticos, envia a primeira nave espacial com seres humanos para a Lua, em 1969, na Apollo 11, onde Neil Armstrong se torna o primeiro homem a pisar na Lua. Em 1980, continuando nessa questão da corrida espacial, aconteceu um caso muito curioso, pois o presidente norte-americano da época anunciou em 1980 que eles estavam desenvolvendo um programa conhecido como Star Wars, Guerras nas Estrelas, em que eles colocariam vários satélites ao redor do mundo com lasers que destruiriam bombas atômicas soviéticas caso elas fossem acionadas para atingir os Estados Unidos. E isso causou um pavor enorme na época, reacendeu, na época, em 1980, até a Guerra Fria estava muito fria, sabe? Meu Deus, que trocadilho, né? Estava um tanto quanto esquecida nos debates, e com o anúncio desse projeto, que nunca foi concluído, mas o anúncio dele gerou muita repercussão e muita tensão na política entre os Estados Unidos e a União Soviética. Outro movimento também, principalmente ligado à espionagem da CIA nos Estados Unidos, foi o marcatismo, que foi um movimento liderado pelo senador McCartney, na época, na década de 1950, senador dos Estados Unidos, que começou uma verdadeira caça às bruxas entre os políticos, entre os artistas norte-americanos, entre a população, do qual a qualquer motivo de desconfiança que a pessoa pudesse ser do lado soviético, ou gostar do socialismo, ou ter ideias de esquerda, na cultura, na música, seja o que fosse, deveria ser presa, perseguida, interrogada, torturada. Então foi um período muito sombrio da história norte-americana, né? Em que as liberdades individuais ficaram um pouco meio que abaladas por conta disso. Mas nem todo mundo se denegrou a ficar de um lado ou de outro nessa história. A sociedade na Guerra Fria, ela vai produzir um movimento conhecido como movimento de contracultura, que questionava esses valores norte-americanos e soviéticos, das quais surgiram o rock and roll, surgiu o movimento hippie, surgiu o movimento feminista, o movimento das lutas de gênero, né, a favor de gays, lésbicas, trans, e que vão questionar a sociedade de consumo capitalista, que ela intoxica a sociedade de ter que estar sempre consumindo, buscando muito mais e mais e mais e mais, em detrimento da sua satisfação pessoal, né? Aquela coisa do ter é poder e do ter é ter prazer, é felicidade, né? Eles iam contra essa ideia, e também iam contra a questão do totalitarismo soviético, né? Do socialismo soviético ser altamente autoritário, né? E também temos o surgimento, por conta da contracultura, da cultura pop, a valorização da cultura popular, né? Seja na música, nos quadrinhos, em livros, formação de séries, as primeiras séries, e junto com os avanços tecnológicos de televisão, rádio, mais lá na frente a internet, tudo isso é muito propagandeado, também no cinema. E a propaganda, ela vai fazer um trabalho muito grande, principalmente nas pesquisas acadêmicas, nos livros, no cinema, no teatro. Eles vão estar totalmente imersos dentro dessa temática, né? Temos grandes obras como o 007, né? Temos também produções como o ET, o Extraterrestre, Star Wars, que trataria de um passado distópico da qual a sociedade dos planetas
se destruíam, né, em guerras estelares. Temos obras como A Revolução dos Bichos, pensadores como Foucault, o pessoal do PC britânico, muito liderado e chefiado pelo Thompson, que foi um grande historiador britânico, aliado à esquerda britânica. Gente que estava pensando na sua época, entende? Temos o advento também de muita gente que, como falei, está marcado na figura pop também, como o Steve Hawkes. E também tivemos o movimento negro, né, puxado principalmente dos Estados Unidos, por nomes como Malcolm X, Martin Luther King, que o grupo dos Panteras Negras, que vão lutar pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, principalmente contra a segregação racial que era intensa naquele período de Guerra Fria. Também temos aqueles movimentos de libertação de nações africanas e asiáticas, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Gente que tentava fazer diferente, né, diante dessa polarização que existia na época. Ok? E, enfim, temos alguns eventos muito importantes também, principalmente ao longo da Guerra Fria, como que tentaram, né, questionar o que estava acontecendo na sociedade nesse período, como o movimento de maio de 1968 na França, que foi um movimento estudantil que se juntou com os trabalhadores e fez uma paralisação geral, né, reclamando por mais direitos, denunciando a ideia de bem-estar social, que ela prometia favorecer a população, mas na verdade favorecer grandes conglomerados, o Estado e tal, que era uma falácia. Também temos o movimento da Primavera de Praga em 1968. Meu Deus, que ano! 1968, né? Em que na Primavera de Praga as pessoas na antiga Tchecoslováquia vão tentar desafiar os regimes socialistas, a União Soviética, e tentar trazer a democracia para o país. Só que com o passar dos anos a União Soviética bateu de frente muito duramente contra esse movimento da Primavera de Praga. Praga, que cidade tchecoslovaca da época, né? Hoje não se chama mais Tchecoslováquia, né? Ela se dividiu entre a Eslováquia e a República Tcheca. Muito bem, esse foi o podcast de hoje. Foi uma espécie de introdução à Guerra Fria. Sobre o fim da Guerra Fria nós veremos futuramente em outro podcast. Mas hoje era para a gente realmente compreender em que contexto social o mundo viveu. E a Guerra Fria durou, bem dizer, meio século, gente. Iniciou em 1945, se encerrou oficialmente e simbolicamente em 1991. Mas tudo isso, gente, é pra gente refletir sobre tempos de polarização, o quanto que o mundo fica rodando como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo e não vai a lugar nenhum quando entra em períodos de polarização assim, certo? Curtam o vídeo, assinem o canal e compartilhem para outros que quiserem conteúdo rápido, conteúdo bem embasado aqui para vocês no YouTube. Valeu!